Mas a semana começa com muita alegria. O Cheias de Graça de hoje vai falar sobre propósito. Qual é o seu propósito? Não é mais do que isso. Vamos te incentivar a buscar o seu propósito de vida. Antes, a gente vai conhecer a história que inspira o programa de hoje. A gente vai falar da paulistana Gabriela Sapagian, de 16 anos. Chapazian, acho que é o nome dela. Ela está terminando o ensino médio, decidiu que não vai fazer Enem, Pastora Rosa, e não vai tentar buscar o vestibular, porque ela escolheu passar o próximo ano se dedicando a uma causa que se tornou sua prioridade de vida, a crise dos refugiados na Europa. A Gabriela já viajou 2 vezes para ser voluntária na Grécia, ajudando migrantes na Síria, no Afeganistão e de muitos outros lugares que chegam de barco às ilhas do país, que é porta de entrada à Europa. Da primeira vez, em dezembro de 2015, na primeira vez a garota foi com a mãe, em dezembro de 2015. E na segunda, em junho deste ano, ela voltou sozinha para o país, que se tornou aí o epicentro da crise. Com passagem comprada para a terceira viagem no próximo mês de novembro, ela planeja ficar 50 dias ajudando nos campos da Grécia, depois de ir para Calais, na França, que é atualmente o maior campo de refugiados da Europa. A garota também tem planos para ir em 2017 para o Líbano, país vizinho à Síria. Gabriela encontrou o propósito de vida dela. Agora, a gente quer saber se você, do outro lado, já encontrou o seu. Para nos ajudar nessa difícil questão, recebemos hoje a Master Coach e psicóloga Silvana Girardi. Bom dia, Silvana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que bom, tranquilo. Saudade de vocês. Nós também. Silvana, como é difícil encontrar o nosso propósito, não é? O nosso objetivo de vida? Olha, eu diria que é uma tarefa árdua. Né? É um grande desafio que a gente tem. Muitas pessoas podem passar a vida inteira sem descobrir o seu propósito e isso não quer dizer que ela vai viver mal. Mas, enfim, quando a gente encontra o nosso propósito, a vida tem muito mais significado, mais sentido, mais felicidade. Né? Eu gosto até de contar uma historinha sobre propósito, posso? Claro. Que aí fica, assim, bastante ilustrativo o que é o propósito, né? Então, imagina um martelo. O martelo, por si só, posso pegar um martelo e colocar numa caixa de ferramentas. Ele vai ficar lá guardado por meses, até anos, e não vai se importar com isso. Mas agora você imagina o mesmo martelo com alma. Então vamos colocar esse martelo com alma dentro de uma caixa de ferramentas, ele vai ficar lá guardado por meses e meses, mas vai estar inquieto. Alguma coisa não está legal, né? Porque ele não está sendo útil. Passa um tempinho, uma pessoa vai lá, pega o martelo para descascar uns galhos de uma árvore, né, para tirar uns galhos de uma árvore para colocar numa lareira. O martelo fica feliz, vem uma alegria, porque ele falou, poxa, até que enfim estão me utilizando para alguma coisa. Mas mesmo assim ainda falta algo, que ele não sabe o que é. Daqui a pouco vem outra pessoa, pega o martelo novamente para quebrar umas pedras, para colocar um pé numa mesa. Uma alegria inunda aí o coração desse martelo, né? Mas ele também ainda não entende o que está acontecendo. Ele gosta dessa utilidade, mas ele está ainda insatisfeito com a situação. Não é exatamente isso que ele quer, o que ele deseja. Num outro momento, uma outra pessoa vem, pega o martelo e dá uma martelada num prego. A alma desse martelo, ela se enche de luz. Finalmente, o martelo descobriu qual é o seu propósito e para que ele foi projetado, né? E aí que a gente lança a pergunta, né? Até para os nossos ouvintes. Será que você já bateu o martelo da sua vida? Olha só. Esse é o propósito, né? Quando a minha alma se enche de alegria, de sentido, de significado, e eu estou fazendo aquilo que eu realmente amo e que está totalmente ligado aos meus talentos e é uma missão, e é aquilo que eu projeto para um futuro próximo, né? Para que você nasceu realmente. E esse propósito pode estar ligado, necessariamente, pode estar ligado a uma área profissional ou não? O propósito, eu acho que ele está tanto ligado, claro, está totalmente ligado a uma área profissional, porque se o meu propósito, eu trabalho naquilo que eu amo, naquilo totalmente focado nos meus talentos, traz um significado totalmente diferente para a minha vida. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma dona de casa, que é um trabalho, né? Geralmente a gente não vê uma dona de casa como um trabalho, mas ela realiza um trabalho, porque tem tarefas diárias, né?
Se ela se encontra nisso e ela vê sentido em todas as atividades que ela faz, se o dom dela, o seu maior dom, os seus dons estão inseridos nessas atividades de dona de casa, com certeza ela está vivendo o seu propósito. Satisfeita. Sim. Olha só. Muito bem, Silvana, e por que nós devemos encontrar esse propósito? Por que nós devemos? Eu acho que isso é realmente uma reflexão muito pessoal, né? Eu acredito que a gente precisa, sim, que todos nós podemos e devemos procurar o nosso propósito. A gente não veio aqui, assim, ao acaso, né? Caímos na nossa família, onde a gente mora, na cidade onde a gente mora, por acaso. Tem um sentido de nós estarmos aqui, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Então imagina nós, né? Estamos no Brasil, moramos em São Paulo, cada um aí na sua cidade. Imagina que na sua cidade tem uma praça pública. Imagina que você é essa praça. Então, assim, como é que você gostaria que essa praça fosse? O que você colocaria nessa praça para as pessoas usufruírem? Então, essa praça é você. Como é que você quer ser visto? O que você quer contribuir aonde você está inserido? Porque o propósito ele tem totalmente a ver com uma questão de contribuição para a humanidade, para o meio que você está. Por menor que seja essa contribuição, mas ela está totalmente ligada àquilo que você tem de bom, de melhor e ao que você vai oferecer para as pessoas e para si mesmo, claro, porque a felicidade tem que estar, o sentido e o significado tem que estar dentro de você para você contribuir com os outros. De volta com Cheias de Graça, 9h27 na programação Nossa Rádio até as 10 da manhã. Conversamos com a psicóloga e Master Coach Silvana Girardi, falando sobre como identificar o nosso propósito de vida, não é, pastora Rosa? É real. E nós gostaríamos aí de saber, há uma idade, né, para esse propósito aí, ele se definir realmente na vida da pessoa, considerando a questão, né, da Gabriela, 16 anos, coisa mais rica do mundo, que ela cita, né, que a história começa, como citamos no começo, 16 aninhos. Será que ela já está definida isso ou muda no decorrer do caminho, né, da idade? Eu vejo assim que o propósito, quando você tem total consciência, você já está firmando um caminho rumo ao seu propósito, você já tem um pouco mais de consciência de quem você é, da sua identidade. Então você tem consciência do eu, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, realmente quais são os meus talentos, quais são os meus valores. Porque quando eu entendo e trago bem a consciência quais são os meus valores de vida, né? Aquilo que eu mais valorizo, eu sei os meus porquês. Geralmente, às vezes as pessoas estão infelizes porque elas estão tomando decisões diferentes, totalmente contrárias aos seus valores de vida, aquilo que ela mais valoriza na vida. Quando a pessoa entende os seus valores e coloca isso, os seus valores nas suas decisões, alinhados com os seus talentos e uma visão de futuro, não tem idade para se encontrar um propósito. Claro que no caso aqui da Gabriela, né, que é uma história linda, é um exemplo, ela é super jovem. E assim, pelo pouco que eu vi, que eu li, acompanhei da história dela, me parece sim que ela já está num propósito. Ela me parece muito convicta, né, nas coisas que ela fala e no que ela faz. E não sei se daqui a uns anos ela vai mudar, né? Pode ser que ela mude as ações dela. Se realmente esse é o propósito de vida, pode ser que ela mude as ações. Pode ser que ela queira, por exemplo, estar num país, aqui no Brasil, por exemplo, e instituir uma ONG, sei lá, ter alguma outra ideia, mas um alcance maior, né? Um alcance diferente. Mas enfim, o propósito é o mesmo, né? A essência é a mesma. A gente vai mudando como ser humano. Graças a Deus que a gente muda o tempo todo. A gente se transforma e tem que ser para melhor, né? Mas aquela essência, os dons, aquilo que a gente traz de genuíno, é isso que a gente tem que colocar em tudo que a gente faz. O propósito está nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas. Fátima, eu achei super interessante que ela foi incentivada por uma palavra da mãe, né? Que a mãe jornalista falou assim, se incomodava com tudo aquilo. Ela falou, por que você não pega, né? Compra uma passagem e vai lá ajudar.
E nisso mãe, né, ali fazendo propósitos, em questão da viagem, ela que alçou, né? Ela que foi atrás de meia pra juntar. Sim. E viu, a mãe viu que ela levou muito mais do que ela mesma. Verdade. É exatamente isso que eu queria perguntar para Silvana, já que a senhora tocou no assunto. A mãe foi uma grande influência nessa escolha da Gabriela, né? Porque ela, a mãe conta em testemunho que ela falava muito do povo sírio, das dificuldades, das guerras, e que desde criança a Gabriela ouvia essa história. Você acha, Silvana, que esse desenvolver desse diálogo, falando sobre essa situação do povo árabe, do povo sírio e de toda a Europa que vive em crise neste momento, pode ter colaborado para essa escolha da Gabriela? Por exemplo, uma pessoa pode ser influenciada a seguir um propósito porque de repente a experiência de alguém ou a história que alguém contou ainda desde criança ficou na mente dela e ela imaginando como poderia mudar isso ou não? Eu acho que pode ter uma influência sim, porque os valores dela está totalmente ligado aos valores da mãe. Ela nasceu e cresceu ouvindo isso. Né? Então, assim, eu vejo a mãe como um instrumento grandioso de inspiração para a Gabriela. Com certeza ela foi inspirada na mãe. Mas o que parece é que realmente ela está seguindo os valores que ela, enfim, que de acordo com o que ela viveu durante toda a sua infância até aqui, né? Me parece sim que ela foi muito inspirada pela mãe. Mas eu creio que se isso não tivesse mesmo na alma dela, não necessariamente aconteceria. Ela poderia falar, mãe, legal, tal, vai lá, dou maior apoio, posso até te ajudar aqui para coletar as meias, enfim, o que você precisar, porém, não é para mim, né? Mas é a terceira vez já, né, que ela está nessa ação. Acho que está muito ligado realmente ao que ela veio fazer aqui. Entendi. Não, eu pergunto isso porque às vezes os filhos normalmente são influenciados pelos pais, né? Às vezes o pai é médico, verdade. Psicólogo, e acaba também sendo quero influenciado. ser. E aí no meio do caminho, eu achei que era legal e não era isso. Então, eu acho que ainda pode acontecer isso com ela, né? Como a gente falou, poxa, 16 anos, né? Ainda muita informação. E recebendo informações do meio, né? Então, processando tudo isso. Acho que, na verdade, ela está vivendo mesmo também uma avalanche de sentimentos, porque tudo isso é muito novo também, né? Causa curiosidade, muita gente procurando ela. Então, acho que vai levar um tempo para isso se acomodar no seu íntimo, né? Mas hoje parece que ela está assim, vivendo a sua missão, né? Hoje... Eu achei interessante que ela falou que é uma carga pesada. É uma carga pesada, a questão de você tirar, né, as pessoas do barco, ver aquele povo passou por situações ruins, vendo pessoas perderem a própria vida e também ganharem também com a alegria de estar salvo, né? O refugiado ajudou na comida. É uma carga pesada para 16 anos. Por causa disso, tem como a pessoa retroceder, abrir mão do seu propósito, deixar de lado ou não concluir? Veja, eu acho que o que geralmente faz com que a gente nem coloque um pezinho no nosso propósito é o medo, são as preocupações, a ansiedade e às vezes também muito ligado às experiências do nosso passado. E o que a nossa mente faz a todo tempo? Ela nos leva lá para o passado e geralmente para situações, acontecimentos dolorosos, de angústia, de sofrimento, aquilo que não deu certo. Aí o que acontece? Eu acabo crescendo e desenvolvendo uma crença de que eu não sou capaz, de que é melhor não mexer nisso agora, deixa para amanhã. Aí eu vou deixando sempre para amanhã, vou procrastinando, como a gente fala, né? E aí nunca eu alcanço mesmo o meu propósito. Mas é o medo, é a insegurança, daquilo que eu não conheço também, né? Porque eu já tenho uma imagem do eu formada e às vezes muito mais negativa do que positiva. Então é muito melhor eu continuar persistindo numa imagem que eu conheço do que navegar por mares desconhecidos que eu não sei o que vai acontecer. Por mais que esse mar possa ser muito positivo e muito melhor na minha vida. Tem os receios, né? Agora, Silvana, existe algum perigo de não conseguir ou de não se preocupar em encontrar esse propósito? Vejo que um perigo grandioso é a infelicidade. Eu estar sempre com aquela pergunta, mas não sei exatamente o que eu quero, eu sei o que eu quero, mas não sei por onde começar, né? Eu acho que o perigo é esse, é você viver sempre na incerteza. Poderia ter feito,
Acho que não existe dor maior do que a dor do arrependimento. Quando você vai, arrisca, busca um autoconhecimento, porque você precisa se conhecer também, né? Se você não sabe quem é você, como é que você vai buscar um propósito? Então, se você não tem essa busca e você realmente não está certo por que você quer isso, quais são os seus motivos, é o risco de uma vida inteira sem muito significado. Você vive, deixa a vida me levar. O Cheias de Graça hoje traz um tema muito especial. Aprendemos aqui como identificar o nosso propósito de vida com a psicóloga e Master Coach Silvana Girardi. Pastora Rosa. Silvana, tudo tirado aí da vida da menina, né, da Gabriela, e eu gostaria, assim, de saber como que é a questão do desapego. Falou que a mãe dela teve que se desapegar e confiar nela, para ela poder, né, viajar essa terceira vez que ela vai sozinha. E como que é esse desapego que nós temos que ter para viver, né, esses sonhos, para viver esses propósitos? Nossa, desapego é uma palavra, assim, muito importante na vida da gente, né? Porque eu sempre faço uma comparação com a dificuldade que nós, seres humanos, temos de lidar com as coisas que findam. Coisas que têm, né, situações com começo, meio e fim. Né? Então, acho que o desapego ele está muito ligado a um acolhimento daquilo que eu controlo, o que eu não controlo, daquilo que para mim também já não tem mais tanta importância, né? Então o desapego eu vejo como uma prática, né? Que para uns é um pouco mais fácil, para outros bem mais desafiador. Desapegar-se não é tarefa tão simples e dependendo da situação, né? Leva um tempo, faz-se necessário compreender por que eu preciso me desapegar de uma situação, de pessoas ou de coisas, né? Porque às vezes a gente se apega até a coisas, né? Que para nós já não fazem tanto sentido, mas eu tô apegado. Dois, né? É a questão de ter dois, não dá para ter esses dois. Não quer largar o osso, né? Então eu vejo o desapego como uma prática, e acolher o momento, acolher a situação e acolher quem eu sou hoje. Ok. Silvana, e é possível que a pessoa tenha dois propósitos em um mesmo tempo? Primeiro assim, propósito, ele também tem a ver, ele está totalmente relacionado a uma meta que eu tenho a médio prazo, por exemplo. Então, eu quero casar. O meu propósito para o ano de 2018, por exemplo, uma pessoa que vai casar em 2018. Então, a partir de agora, todas as ações dela estão focadas nesse objetivo, nessa meta. Então, essa meta ela está bem específica, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que preparar para se casar em 2018. Então, isso também é um propósito. Em relação ao propósito de vida, né, eu vejo que, eu sinto assim, que se a pessoa muda o seu propósito, pode ser que naquele momento ela chegou a uma conclusão por alguma coisa que tenha, uma situação que tenha acontecido na vida dela, que a partir daquele momento é outro caminho que ela quer. Então, por exemplo, mas já estou com muita idade, como é que eu vou mudar agora? Gente, não existe idade para realizar sonhos, para realizar metas e para seguir aquilo que está no seu coração e na sua alma. Eu posso dar um exemplo meu mesmo, que eu retomei um propósito de vida, principalmente ligado ao profissional, aos meus 39 anos. E num momento assim que minha vida estava acontecendo tudo junto. Então é possível? É possível. Você tem que querer muito, estar convicto dos seus valores, de que realmente é isso que você quer, desapegar-se, que a gente acabou de falar de coisas, de situações, enfim, de toda uma história e começar de novo. Né? Então, não acho prejudicial não, se você chegou no momento da vida, você viu que é realmente aquilo que você quer, que aquilo está fazendo sentido, busca, vai em frente, não vai ser tudo um mar de rosas, né? Não quer dizer que você vai receber sim, que tudo vai ser mil maravilhas, vão ter os tropeços, vão ter frustrações, mas é possível. Ok. E como fala, sendo possível, né? A pessoa tem que se firmar mesmo, pode ter esse perigo de perda, né? De se perder no meio do caminho, na questão de mudar de propósito. Pode haver perdas? Pode haver, né? Pode haver perdas materiais, emocionais, físicas. A gente não sabe exatamente quais perdas são, mas se você continuar apegado a um passado que já não te faz mais feliz, você não vai seguir em frente. Né? Então, o que é melhor?
Então vamos colocar numa folha as perdas e na outra as recompensas. Quais as recompensas desse novo propósito de firmar e seguir o seu propósito? Vale a pena? Realmente vale a pena nesse momento? É isso? Está de acordo com as condições atuais que você tem? Não, ainda não é. Então tá, qual é o plano B? Como é que eu posso fazer então para, num tempo diferente, eu seguir aquilo que eu quero, seguir o meu propósito? Ok. Silvana, para fechar, eu queria te perguntar o seguinte. A Gabriela é muito jovem, 16 anos, tem um apoio muito especial da mãe, né? Mas existem outras situações onde as pessoas têm um propósito, mas não têm esse apoio de outras pessoas, não tem apoio financeiro, não tem apoio moral. Às vezes, olha, eu tenho um sonho, um desejo, e vambora, eu tenho que realizar de um jeito ou de outro, com ou sem apoio. Como é que essas pessoas que não têm essa proximidade de alguém que possa ajudá-las de alguma maneira, elas podem seguir sem desanimar, sem abrir mão desse propósito? Você tem que saber realmente quem você é, para que você veio, né? Você tem que saber qual é o sentido da sua contribuição nesse mundo. Às vezes, né, a gente fala, poxa, sozinho é mais difícil. Mas assim, você pode procurar a ajuda de um profissional, você tem amigos que você pode bater um papo, né? Porém, é um caminho solitário, né? Semana passada, eu compartilhei um sonho que eu tenho com 3 pessoas. E as pessoas não deram a mínima atenção. Eu percebi que elas acharam assim que era uma coisa sem sentido. Mas aquilo faz um sentido tão grande para mim, e aí, mais uma vez, eu me dei conta também, né? Poxa, eu acompanho pessoas que querem realizar sonhos e objetivos. E aí nesse pequeno exemplo, eu falei, olha só, né? Como a gente pode desviar do caminho. Porque aquelas pessoas, não deram a mínima atenção porque eu estava falando. E, obviamente, o meu sonho não tem que depender de ninguém. O meu sonho é meu. Né, gente? Vamos atrás daquilo que você acredita, daquilo que você realmente quer, daquilo que você é. Ah, mas eu não tenho agora os recursos que eu preciso. Você não tem agora. Mas o que você tem agora? É só um recurso que você tem? Gente, pega com unhas e dentes esse recurso e vamos pra frente. Começa a fazer contato, começa a falar, começa a fazer o que você pode fazer. Pequenininhas ações todos os dias. Uma pequena ação, um telefonema. Sai da cadeira, vai fazer uma visita, vai fazer uma conversa, manda um e-mail para alguém que você nunca mandou, tira da gaveta aquele contato, né, um amigo, um contato que você tem, que há 1 ano que você não fala com ele, tira a tecla aí do computador e do celular e vamos teclar em outros níveis, né? A gente só olha para frente, vamos olhar para os lados. Né? Como eu falei, o caminho pode ser desafiador, mas quando eu tenho certeza, ele tem que partir de uma vontade muito grande, de um significado que aquilo tem para mim e vamos em frente, aconteça o que acontecer. E não dar ouvidos às vozes que não nos dão apoio, né? Isso também, eu achei principalmente. Eu achei super interessante você falando, né? Colocou 3 pessoas no meio para realizar. Será que essas pessoas, se você colocar essas pessoas do seu lado realmente para realizar, por elas não darem essa importância, será que não atrapalha? Não atrapalha? Não vai ser uma pedra de tropeço? Sim, porque é muita energia negativa, é muita conversa negativa. Ah, mas será que tem a... Ah, mas agora, nesse momento, você vai fazer isso, mas tem a ver... Nossa, mas isso é uma ilusão. Mas para mim não é ilusão. Para mim faz todo sentido. Então eu tenho que seguir em frente, né? Então realmente as vozes, elas atrapalham e muito, né? A gente tem que ouvir a nossa voz interna e uma voz positiva. Caso contrário, é paralisia na vida. Uau! E de uma forma prática, como identificar esse propósito, né? O chamado propósito. Eu trabalho como coach e coach adora perguntas. A gente não costuma dar receita pronta, mas a gente gosta de fazer perguntas para as pessoas pensarem. Então, algumas perguntas para você que está nos ouvindo pensar no seu propósito. Então, primeiro, qual é o sentido da humanidade para mim e como eu posso contribuir? Segundo, de que forma que eu posso utilizar, desenvolver mais ainda os meus talentos, né? Terceiro, afinal, qual é o meu trabalho? Quando eu pergunto isso, afinal, qual é o seu trabalho, não é para você simplesmente responder, meu trabalho é ser médico, cuidar de pessoas, meu trabalho é ser jornalista, meu trabalho é ser enfermeira, meu trabalho é ser um engenheiro.
mas é você pensar como você está desenvolvendo as suas tarefas no dia a dia. Você está no piloto automático ou você realmente coloca o seu talento nas suas tarefas e uma energia positiva nas suas tarefas? E como que é que as pessoas estão percebendo você no seu dia a dia, né? E por último, como eu faço para me conectar 100% naquilo que eu estou fazendo? Porque senão minha mente divaga, eu vou de novo lá para o passado, para experiências negativas que não vão me agregar em nada e esqueço do que eu quero aqui, daquilo que eu posso fazer aqui, numa pequena tarefa, numa pequena atividade, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento. Então fica aí essas questões para todo mundo pensar sobre o seu propósito. Muito bem. Hoje conversamos com Silvana Girardi, psicóloga, Master Coach, nos ensinando como identificar o nosso propósito de vida. Silvana, queria te agradecer mais uma vez por sua presença e que você deixasse os contatos para quem tiver dúvidas ou necessidade de falar com você. Sim, vamos lá. Bom, eu tenho uma fanpage no Facebook, www.facebook.com/queiramuito. No Instagram, Silvana Girardi, com 2 Is no final, né? Meu site, www.silvanagirardi.com.br. Então, estou aí para responder as perguntas, sugestões, comentários. E foi mais um dia de muita alegria e felicidade estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouco com esse bate-papo bem gostoso. Nós aqui agradecemos e sempre aprendemos com a Silvana. Né? Sempre. É maravilhoso, né? E o povo, então, que precisa de conhecimento, fica melhor ainda. Muito obrigada, Silvana. Obrigada. Bom, fechamos? Fechamos. Vamos lá. Olha só o que diz em Isaías 5, versículo 19. E dizem, apressa-se Deus, avie a sua obra, para que a vejamos, e aproximem-se e venham o propósito santo de Israel, para que o conheçamos. Então, Silvana está aqui falando do seu propósito, e eu quero que você também coloque o coração em buscar o propósito de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que é bom, perfeito e agradável não tem como não satisfazer um ser humano. Então, além de você buscar o seu, fala, Senhor, qual é o seu? Mostra-me qual é o seu propósito. E vive intensamente buscando por ele, porque é completo. O que vem de Deus, Fátima, é completo. Amém, a gente crê. A gente fica por aqui, amanhã tem mais Cheias de Graça a partir das 9 da manhã. Muito obrigada pelo seu carinho e companhia. Continue com a nossa rádio, aqui tem sempre uma programação especial para abençoar você.